Bom dia, boa tarde, ótima noite, excelente madrugada para você que está acompanhando o nosso curso. Estamos aí praticamente na metade, ou você já estudou, voltou e já nem sabe onde que está. Eu fico muito feliz que você não saiba onde está, porque é assim que a sua cabeça vai expandindo e acontece, o clique, né? Isso não significa que você está sem rumo, mas você, além de estar no flow, se permitindo as experiências magníficas que o tarô nos proporciona dia a dia, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a vida é justa. Então, se você está buscando um caminho em que realmente vai lhe trazer o que você busca, porque toda busca vai chegar a um destino. Só que nesse momento, dentro do que nós vamos estudar, não é o destino a causa principal, mas sim a experiência central que faz com que haja o equilíbrio, balança, libra ou até mesmo outros signos que nós poderíamos aqui denominar, mas não cabe hoje. De quem nós estamos falando? Da justiça, um arcano poderoso, incisivo, ao mesmo tempo leal. Veja que a figura que está como representação central, nós não conseguimos definir se é uma mulher ou se é um homem, ou se pode ser até um andrógeno, que é o que? A representação do masculino e feminino num aspecto de carne único. Por que isso? A justiça é imparcial. Você não consegue definir o que a justiça está pensando, mas ao mesmo tempo ela está atenta a tudo, ela já tem a resposta de tudo e ao mesmo tempo também ela vai permitir o melhor para todos. Isso não é igualdade, isso é justiça. Igualdade são outros 500 que em outro momento nós vamos falar com mais profundidade também. Essa carta existe diversos elementos. Vamos começar lá pelo véu que encobre as costas desse personagem. Veja que é uma cor um pouco mais voltada, não sabemos se é um azul, se é um roxo, se é algo voltado a um quesito espiritual, nós não conseguimos definir. Por quê? É a imparcialidade. Você nunca consegue definir pela própria face se ela está de acordo à justiça com o que você está falando ou se ela está apenas observando. É impossível. Por quê? Você consegue ser dono do seu próprio destino? Em certo momento, sim. Em outro, nem tanto. E outro piorou, que você não consegue ser dono de nada. Por exemplo, você está falando comigo aqui. Quantas pessoas você já teve na sua experiência de vida que você ligou para a pessoa, conversou, no outro dia essa pessoa, caiu dura, morreu, faleceu ou foi embora para outro canto? Então não existe esse sentido de que todo momento eu estou sendo dominador ou como carro, né? Condutor do meu próprio destino. O que deve ser feito são programações, mas ao mesmo tempo permissões para que haja as experiências. Por isso que a justiça ela está com a espada levantada. Ela não está nem atacando nem ao mesmo tempo consagrando. Se vocês não sabem, a espada ela é feita de 2 cortes, mas se ela for direcionada nessa mesma formatação que ela se encontra, lateralizada, ela consagra, tá? Então o corte está na lateral e não na parte central. Isso significa o quê? O domínio das partes centrais, ou seja, o domínio da sua coluna vertebral, o domínio dos seus chakras, principalmente aqui o cardíaco. Se vocês observarem, ela carrega uma pedra ou qualquer coisa do tipo, um pregador, algo que segura essa parte superior que é a vestimenta dela. Então isso significa o quê? O coração ele domina boa parte da nossa vida. A mente controla, mas o coração domina muito mais por ser completamente próxima ao próprio cérebro, né? Por conta dos batimentos e outras coisas mais aí que fazem com que ele tenha um sentido muito mais profundo e direcionado a questões de concretização daquilo que você carrega. Por isso, você está sendo justo consigo mesmo? Você está sendo justo com as pessoas? Aqui eu estou falando de você, mas ao mesmo aspecto é referência para você dentro de uma consulta. Faça, aqui sim você pode fazer perguntas para o consulente, você pode ir aprofundando as camadas. Por quê? Não há justiça sem clareza, não há clareza sem rasgar dos véus. Veja que aqui é uma proteção para que ninguém rasgue esse véu e seja possível ver o que há lá atrás, como a papisa, a sacerdotisa, que nós sabemos que existe um oceano lá no fundo. Aqui não. Aqui são as mesmas colunas também da papisa, do papa, só que ela tem um aspecto mais bruto e ao mesmo tempo quase que seco, quase que próximo à destruição, né? Por quê? Houve interferências do tempo, houve diversos outros aspectos que não permitiram
que nós pudéssemos definir qual é o ano dessas colunas ou quais são as experiências que essa pessoa está vivendo. Definição do que tudo que foi dito para que forme um estudo mais simples para aquelas pessoas que ainda não conseguiram identificar o que nós estamos falando. A vida, ela vai bater em você até quando você achar que merece apanhar. Entende? Então, ou seja, a partir do momento que você acredita que ali deu o basta, você se torna não justiceiro, porque um justiceiro é aquele que, sem escrúpulos, ataca a todos. Mas eu me torno ancião da minha própria vida, eu me torno a sabedoria em vida e deixo de culpar os outros por certas situações que geraram um pseudo fracasso em alguns momentos da minha vida, ok? Veja também que a coroa da justiça é um pouco diferente. Ela é permeada por 3 pontas. Isso significa o quê? Qual é a tríade que complementa a sua vida? No que você acredita e no que você se baseia em 3 pontos. Mente, coração e ação. E aí tem essa definição de tudo mais. Veja lá embaixo que as vestimentas dessa figura também são vermelhas, ou seja, de nada adianta eu ser o conhecedor da justiça se eu não for a fundo no que eu considero como justiça. Ou seja, se eu considero algo como justo e consequentemente interessante para a minha vida, eu vivenciei aquilo, ou eu só sou da teoria também? Boa parte dos arcanos, eles são sentados, são representados figuras sentadas, mas nem por isso elas estão acomodadas. Toda figura dentro dos arcanos maiores que você identificar, que estão com características avermelhadas, são pessoas que já vivenciaram ou estão retornando de situações de vivência e nesse momento estão absorvendo, estão digerindo tudo aquilo para tomar uma atitude logo em sequência. E aí ela carrega também na outra mão a balança, o símbolo, a chave da justiça. Ela está em equilíbrio, mas esse equilíbrio não é sustentado pelo que há nos pratos, mas sim pela própria mão que conduz de forma sutil e nem grosseira e nem muito menos bruta em relação à vida. Sutileza aos detalhes, sutileza à condução da própria vida, para que justamente você possa sentar no seu trono da tranquilidade e ao mesmo aspecto levantar a qualquer momento para desbravar novos terrenos. Veja que a espada da justiça não está embanhada de sangue, ela está em uma cor azul. Isso significa o quê? Por eu conhecer a justiça, eu tenho a possibilidade de a qualquer momento, pela minha própria língua, destruir ou complementar a vida de alguém. Agora, a decisão do que você vai fazer é sua, mas a causa e o efeito, principalmente, se trata de algo superior. Tudo que você fizer, você paga especificamente aqui. Então tome cuidado em relação ao tipo de consulta que você entrega para o seu consulente, ao tipo de estudo que você traz para si e principalmente o que você espalha como o nosso arcano o Papa, em relação à fala. Se na fala representa o Papa, a justiça representa as ações. Que haja concordância entre o que você diz, o que você pensa e o que você faz. E aí nós concretizamos o brilho dessa coroa. Por quê? Sei o que eu faço, está em concordância com o que eu digo e em sequência meus pensamentos estão alinhados. Equilíbrio do que há dentro de mais brutal em mim com a sinceridade e permissão que o divino faça a ressonância e trabalhe em harmonia. Ninguém mata ninguém, ninguém aprisiona ninguém, mas simplesmente nós permitimos que cada elo que envolve tenha as experiências necessárias. Então jamais aqui, nessa carta em relação ao consulente, você deve impor, você deve criticar ou até mesmo fazer tiragens voltadas a joguinhos para essa pessoa. Seja direto e claro que, consequentemente, a pessoa voltará dentro das suas consultas porque ela sentiu troca, ela sentiu empatia, ela sentiu lealdade, perfeito? Esse foi o nosso estudo do Arcano à Justiça, espero ter complementado os vossos estudos e nos vemos na próxima.